Hoje eu vou te mostrar 3 coisas que um profissional do violão faz que deixa o som dele mais bonito, mais interessante. Você já deve ter visto ou passado até mesmo por essa situação, onde você está tocando algo que é igual a mesma coisa, os mesmos acordes, a mesma batida que outra pessoa está tocando, só que o som dela sai bonito e o seu som não sai tão legal assim, mesmo sendo a mesma coisa. Por que será? Tem alguns detalhes e hoje eu vou te mostrar 3 detalhes super importantes aí que você pode estar errando e que vai melhorar muito o seu som se você fizer o que eu vou te mostrar hoje. Então vamos direto aqui para a prática, entender quais são esses segredos dos profissionais para ter um som mais bonito. A primeira coisa é você tocar as cordas certas nos acordes, que são essas posições que nós fazemos, né? Bom, cada acorde, como você já deve saber, tem um desenho diferente. Então se nós pegamos aqui, por exemplo, o Lá maior, esse desenho aqui, que é como se fosse um bloquinho, os 3 dedos na mesma casa, tudo. O Ré maior já é esse triângulozinho aqui. Assim por diante, cada acorde tem um desenho. Só que uma coisa que os iniciantes não se ligam muito é com o jeito de tocar cada um desses acordes. E cada um deles deve ser tocado em cordas específicas. E onde a gente encontra isso? No gráfico aqui dos acordes, conforme eu coloquei aqui na tela para vocês. Aqui eu desenhei um Lá maior, um Si menor e um Ré maior. 3 acordes diferentes, né? E esses 3 acordes, se você analisar aqui embaixo, ó, você vai ver que eles são diferentes. Alguns podem até ser iguais, eu vou explicar isso melhor, mas alguns são diferentes também nessa parte aqui de baixo. O que quer dizer isso daqui? Isso fala pra gente aonde aquele acorde deve ser tocado, quais cordas você deve tocar, você deve bater quando você está naquele acorde específico. Então, o Lá maior, por exemplo, ó, nós não tocamos a corda 6, que é onde tem o X aqui. Onde tem o X, a corda que tem o X, você não deve tocar naquele acorde. Então, o Lá maior aqui, por exemplo, você não deveria tocar a corda 6, deveria ser da 5ª corda para baixo. Como é que eu sei que é da 5ª para baixo? Porque da 5ª corda ele tem essa bolinha preta, cinza aqui, né? O que quer dizer essa bolinha aqui, que é pintada, né, de preto ou de cinza? Essa bolinha, ela marca pra gente qual que é a última corda de baixo para cima. Se a gente contasse da corda mais fina para mais grossa, qual seria a última? É o que a gente chama também de baixo. O baixo do acorde, né? É a nota mais grave daquele acorde. Qual que seria a corda mais grave daquele acorde, mais grossa daquele acorde, né? No caso desse acorde aqui, seria a 5ª corda, de baixo para cima. Lembrando que o violão a gente conta a corda de baixo para cima, né? Então é por isso que esse acorde aqui ele tem essa bolinha preta, cinza aqui, né? Nessa corda, na corda 5. Quer dizer que ela é a última corda que vai ser tocada nele de baixo para cima. Vai ser a mais grossa, a mais grave. A gente diria que o baixo do Lá maior é na 5ª corda. Então a gente já sabe que a gente vai bater da 5ª corda em diante. Aí você vê aqui que depois da 4ª em diante ele tem várias bolinhas brancas, né, ou transparentes, ó, na 4ª, na 3ª, na 2ª e na 1ª. Essa bolinha branca ou transparente, ela significa que aquela corda pode ser tocada. Então é apenas uma corda que faz parte do acorde. Ou seja, esse acorde ele deve ser batido ou tocado, se for um dedilhado ou algo assim, na 5ª, na 4ª, na 3ª, 2ª ou 1ª. Se fosse um dedilhado, você poderia escolher entre essas cordas, né? Você não precisaria dedilhar em todas elas. Você poderia dedilhar, por exemplo, na 5ª, na 3ª, 2ª e 1ª. Enfim. Então essas são as cordas que podem ser tocadas nesse acorde. Aí, o que o iniciante faz que deixa o som dele não tão bonito e que o profissional já não faz, o profissional já faz certo? Seria que o profissional vai tocar esse acorde da 5ª para baixo e vai dar mais ênfase nas cordas mais brilhosas, que são as cordas mais finas. Já o iniciante, não. Muitas vezes ele vai bater nessa 6ª corda, que não deveria, e além dele bater nessa 6ª corda, ele vai dar ênfase, ele vai fazer a batida mais nas cordas graves. Na prática seria algo assim, ó. Ele iria fazer uma batida e ao invés dele bater o acorde Lá maior assim, ó, olha como fica bonito. Ele vai bater assim, ó. Ó como ficou feio. Então eu tô batendo aqui nas cordas graves. E ainda tô batendo a corda 6 que eu não deveria bater, porque é uma corda que não faz parte, tem um xizinho ali nela. Nesse acorde Lá maior. Isso é uma coisa que os iniciantes fazem bastante e que deixa o som deles menos bonito, vamos dizer assim.
toca muito aqui no grave, nas cordas mais graves. Já o avançado, não, o profissional ele toca mais aqui, ó. Ele dá mais ênfase nessas cordas mais finas. Por mais que o acorde ele seja da quinta para baixo, ele bate até na quinta, só que ele enfatiza mais as partes agudas, deixando o acorde mais brilhoso. Baseado nisso, qual a dica que eu te dou? É que independente do acorde, se o acorde ele é da quinta para baixo, da sexta para baixo, da quarta para baixo, que são as três opções normalmente aí, né? Se falar em ordem, da sexta para baixo, da quinta para baixo, da quarta para baixo. Esses são os cenários mais comuns, né? Então, independente de como seja o acorde, a dica que eu dou para você é que você treine todos eles focando em bater mais nas cordas agudas aqui, mirando mais nessas cordas mais fininhas, mesmo que o baixo do acorde seja na sexta, na quinta ou na quarta aqui. Vamos olhar aqui os outros acordes, ó. O outro acorde que eu coloquei aqui para vocês também foi o acorde de Si menor, que ele, no jeito de tocar aqui, ele é igual o Lá maior, né? Ele tem um X na sexta corda, o baixo na quinta e as outras demais cordas são tocáveis. Então o Si menor, o jeito de tocar dele é igual ao Lá maior. Inclusive esse jeito ele é bem comum, tá? Da quinta para baixo é um acorde bem legal, beleza? Não é para você ficar assim paranoico. Nossa, eu tenho que tocar da quinta, eu tenho que bater na quinta corda, eu vou mirar na quinta para baixo. Não, a dica é mire sempre nas cordas mais agudas, que o seu som vai ficar mais bonito. O erro do iniciante não é nem ele errar a corda que se bate aqui no baixo do acorde. O erro do iniciante é ficar batendo muito nas cordas graves aqui, ó, para ficar esse sonzão embolado. Então, quando você mira mais nas cordas agudas, mesmo que você acabe acertando uma corda que era errada, você vai ter um som mais bonito. Eu, por exemplo, às vezes eu erro a corda, eu não vou acertar sempre. O acorde ele é da quarta para baixo. Às vezes eu toco na quinta, eu bato até na sexta, é normal isso. Só que eu tô sempre reforçando, eu tô sempre mirando nas cordas mais agudas. Então o acorde tende a ficar sempre mais brilhoso, mais bonito. Espero que vocês tenham entendido isso, né? Só para fechar aqui eu vou mostrar o Ré maior, que foi o terceiro exemplo, onde ele começa aqui, ó, da quarta para baixo, né? Ele tem um X tanto na sexta quanto na quinta e ele vai da quarta para baixo. O baixo dele é na quarta corda, né? Então seria um acorde onde eu ia mirar na quarta para baixo, né? Só que, como eu disse, você não precisa se preocupar com isso. Você precisa se preocupar em mirar sempre em bater nas três primeiras, nas cordas mais finas, que aí o som vai ficar mais brilhoso. Deixa eu dar uma dica bônus aqui. Antes de eu revelar o restante do conteúdo, eu senti aqui uma vontade de passar uma dica bônus para vocês, revelar um segredo aí da galera mais avançada, né? Que geralmente não falam por aí, mas eu vou falar aqui para vocês, que é o seguinte: quando se tem esses acordes onde você não pode tocar ou a quinta ou a sexta corda, por exemplo, o Dó maior. O Dó maior, ele vai da quinta para baixo também, igual o Lá maior, igual o Si menor que eu mostrei ali. Ele seria da quinta para baixo. Então a sexta corda, ela teria um X, ela seria, entre aspas, proibida, né? O que a galera mais profissional faz para não ter o risco de bater a sexta corda? A gente abafa com o dedão. A gente utiliza o dedão aqui, ó, polegar, para abafar a corda 6, que não faz parte, ó. Então esse dedo polegar, ele vem por cima, assim, ó. E para isso a sua mão tem que estar bem assim, bem desse jeito aqui, ó, curvadinha para trás, pro polegar poder vir aqui e você bater, ó. Desse jeito, eu vou colocar o polegar por cima da corda 6, só que sem apertar ela. Eu não quero apertar, eu só quero colocar o dedo encostando na corda para a corda ficar abafada, ó. Desse jeito ele vai abafar e eu vou poder tocar à vontade, ó. Só que isso é algo mais avançado que exige um pouco de técnica para você executar, né? Porque você não pode apertar aqui. Você tem que só colocar o dedo sobre a corda sem apertar ela. Então isso é uma coisa mais avançada que pode levar um tempo para desenvolver. E talvez é por isso também que muita gente evita falar isso para quem está começando, porque é realmente uma técnica um pouquinho mais avançada, tá? Então, joia! Dito isso, vamos aqui passar para o segundo tópico da nossa aula, que vai ser manter a batida no mesmo ritmo. Como assim, Eric, manter a batida no mesmo ritmo? Vamos entender aqui, ó. É você tocar a batida sem variar a velocidade, o andamento. Isso é algo que quem é profissional faz muito bem e o iniciante já não consegue fazer tão bem, né? Se eu pegar a batida aqui de pop rock, de rock, né?
pegar a batida de rock aqui, que o pessoal conhece também como pop rock. É assim, ó. O que o iniciante faz? Ele, às vezes, varia muito a velocidade. Ele começa tocando lento e daqui a pouco ele está tocando rápido. Ou então ele só consegue tocar rápido. Ele não consegue controlar, tocar lento e manter lento. Aí depois toca médio. Mantém médio. Aí depois toca rápido. Mantém rápido. O que acontece muito com o iniciante? Ele às vezes está tocando lento, aí fica acelerado do nada, ou às vezes está tocando rápido e aí fica lento. Então não tem esse controle do ritmo. Isso para todas as batidas. Então, se você quer deixar o seu som mais bonito, com essa cara de profissional, esse detalhe que a gente não sabe explicar. Poxa, o som dele, eu tô tocando a mesma coisa, mas o dele tá mais bonito. Poxa, Eric, você toca aí na aula, o seu som fica bonito e o meu não fica igual. Por quê? Tem esses detalhes que eu tô falando. Eu já dei a questão dos acordes, agora essa questão da batida. Você ter controle da batida. Você tocar constante, sem variar tanto, né? Ter controle. Eu quero tocar rápido, eu vou tocar rápido e assim por diante. Como que a gente treina isso? O melhor treino é você ter um áudio de uma pessoa que tem esse controle tocando. Ela tá tocando, por exemplo, lento, a batida. E aí você vai tocar junto com ela, tentando imitar ela ao máximo, sem acelerar, se controlando para não correr, e você treina isso ali e fica treinando junto, né? Até você ir criando esse controle. Você bota o áudio ali e aí fica tocando junto, tentando seguir a mesma velocidade da pessoa. Porque desse jeito você vai conseguir perceber a hora que você acelerar, porque o som vai destoar. Se você acelerar e a pessoa não acelerou, o som começa a ficar diferente e você percebe isso. Então esse é o melhor treino. É você ter um áudio de referência e você vai tocando junto igual, tentando manter igualzinho a pessoa está fazendo ali. Eric, aonde eu vou achar esse tipo de áudio, por exemplo? Modéstia à parte, você vai achar no meu treinamento, né? Quando eu vou ensinar uma batida lá, eu gravo as aulas guiadas que eu chamo, onde eu fico repetindo ali a batida um tempão para você fazer junto comigo, né? Mas se você não quiser entrar no meu treinamento, que o link vai estar aqui embaixo, né? O meu programa aí de treinamento, se você não quiser entrar, você pode procurar uma videoaula, um vídeo onde alguém está tocando uma batida ali. Até aqui no meu canal mesmo, né? Você pode procurar isso e tocar junto aquela batida que você está aprendendo ali e ficar tocando junto com a pessoa. Essa é a melhor forma, porque aí o áudio da pessoa, ele te puxa, né? Não deixa você correr, não deixa você ficar lento, ou pelo menos se você acelerar ou atrasar, você vai perceber. E você vai se incomodar com isso e vai querer resolver. Não, peraí, deixa eu acelerar de novo. Não, peraí, deixa eu ir um pouquinho mais devagar para eu ir junto com a pessoa. Entendeu? Então, esse é o treino para você resolver isso e deixar a sua batida mais bonita, né? Agora vamos aqui para a terceira coisa, que é trocar os acordes no tempo certo. Os acordes, eles têm uma hora certa para entrar na música. E quando você acerta o som, ele fica muito mais profissional. Soa muito melhor. Se você está tocando uma música, seja ela qual for, por exemplo, quando eu toco essa música, né, a Desconhecida. Numa tarde tão linda de sol, ela me apareceu. Então, tem a hora certa de eu colocar cada acorde, ó. Numa tarde tão linda, né? Eu troco o acorde na hora certinha. Eu não demoro para trocar, eu não troco antes da hora e nem depois da hora. Se eu trocasse antes da hora, seria algo tipo assim, ó. Tarde tão linda. Fui antes da hora, de novo, ó. Numa tarde tão linda. Embolei o som. Numa tarde tão linda. Eu saí do acorde antes da hora. O profissional, ele sabe a hora certinha de trocar. E aí não fica nenhuma aresta entre as trocas de acordes. É tipo assim, terminou a batida, ele já vai começar a batida no outro acorde. É tipo assim, ó. Numa tarde tão linda de sol. Ou seja, ele troca o acorde entre o final da batida e o começo da outra batida. Então, é uma troca rápida.
e é uma troca na hora certa. Não é nem antes da hora. O que seria antes da hora? A batida nem acabou, você já está trocando. Já está saindo do acorde. Sendo que o certo seria você fazer, nesse caso aqui, por exemplo, dessa música, eu teria que fazer uma batida inteira no Ré e começar a outra batida no Fá sustenido menor, que é o segundo acorde. Então, o momento de eu trocar, a hora certa de eu trocar seria naquela entre uma batida e outra. Quando eu terminei a batida e vou começar de novo, eu já começo ela nesse acorde, assim, ó. Uma tarde tão linda. Aí fica bonito. Agora, se eu tirar o acorde antes da hora, assim, ó. Uma tarde tão linda, eu já embolo o som. Uma tarde não deu certo, entendeu? No começo é normal você fazer isso. Ninguém já começa com uma troca de acorde rápida, tendo uma noção perfeita da hora certa de trocar os acordes, né? Mas é fato que se você quiser ter um som mais bonito, um som mais interessante, você vai ter que ir corrigindo esse detalhe ao longo do tempo, de trocar o acorde no timing certo, na hora certinha. Por isso que é importante também você, quando for aprender uma música, você tá vendo uma videoaula ali onde você vê a pessoa tocando, né? Ou então você pelo menos ter o vídeo da pessoa tocando aquela música para você poder entender essas horas. E agora eu vou te passar um exercício aqui para você trocar os acordes na hora certa. E vai funcionar assim. Nós vamos usar o que a gente conhece como metrônomo. O que o metrônomo faz? Ele fica clicando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E você pode baixar um aplicativo de metrônomo gratuitamente no seu celular. Inclusive, o aplicativo que eu indico se escreve desse jeito que está aqui na tela para vocês. Metronome Beats. É um aplicativo gratuito, tranquilo, não tem muita propaganda. E o que ele vai fazer é ficar clicando ali para você, tá? E aqui, como eu estou gravando essa aula do meu notebook, eu entrei aqui num site chamado musica.com, música com 2 Cs.com. Vou colocar aqui na tela também esse site para vocês poderem acessar aí, ó. Esse daqui é o site, ó, www.musica.com/metronome, com E no final. Esse é o site que eu estou usando aqui, tá? Para fazer essa aula com vocês. Então, nesse site ele tem aqui o metrônomo. Essa barrinha você controla a velocidade dele, né? Se você clicar no Start, ele começa a tocar. Ok? E basicamente é isso aqui que ele vai fazer. Ele vai ficar clicando e você vai ter uma contagem aqui, no caso, ó, de 1 a 4, né? São 4 bolinhas, ele vai clicar 4 vezes. Quanto mais você aumenta a barrinha aqui, o número aumenta aqui, quer dizer que você está deixando o toque mais rápido. Eu recomendo você tocar numa velocidade mais lenta, em média de 60 a 70 ali, ok? Aqui embaixo também tem o número de bolinhas que você vai selecionar. Você colocar 3, ele vai tocar 3 tempos. Eu recomendo sempre colocar 4, porque aí você vai contar 1, 2, 3, 4, que é o jeito que eu vou ensinar para você fazer no exercício. E basicamente você vai deixar o metrônomo tocando, ele vai ficar clicando ali. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É isso que o metrônomo vai fazer. Ele vai ficar clicando ali para você, tá? Qual que é o exercício aqui, ó? É o seguinte. Então, se eu comecei aqui no Ré maior, por exemplo, ó, o metrônomo vai fazer assim. 1, 2, 3, 4. Toda vez que eu tiver no 1, eu toco o acorde que eu quero. Aí no próximo 1, eu troco para o outro acorde que eu quero. Vamos dizer que eu estou treinando com Ré maior e com Lá maior. Aí ficaria algo nesse sentido aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Toda vez que chega no 1, de novo, você tem que trocar para o acorde que você está trabalhando ali. No caso aqui eu estou no Ré maior e no Lá maior, foi o que eu marquei aí na tela para vocês. Só que você tem que fazer isso junto com o metrônomo. Você não pode fazer com a voz contando igual eu fiz aqui agora, porque você ainda não tem uma contagem muito igual. A sua contagem, normalmente, quando a gente está começando, ela varia. Ora ela acelera, ora ela fica mais lenta. Então fica uma coisa assim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E não é isso que a gente quer. A gente quer uma contagem contínua. E o metrônomo faz isso, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Vamos fazer junto esse exercício aí? Eu vou tocar aqui o Ré maior e o Lá maior. Vou começar no Ré maior, você faz junto comigo. Eu vou ser o seu metrônomo aqui hoje, tá? Então eu vou contar 1, 2, 3, 4. E você, toda vez que eu chegar no 1, de novo, você troca o acorde junto comigo. Vamos nessa? Vamos lá. 1, 2, 3, ai! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, esse exercício é muito legal para treinar a sua habilidade de trocar o acorde na hora certa, e você pode fazer ele com diversos acordes. Aqui eu coloquei o Ré maior e o Lá maior, mas você poderia fazer com Ré maior e Mi menor, com Sol maior e Lá maior. Poderia variar isso aqui bastante, tá? E depois disso, ó, eu coloquei aqui uma variação também que você poderia fazer, onde você iria, ao invés agora de trocar o acorde só no 1, você poderia trocar assim, ó, no 3, quando eu contar as 3, ó. 1, 2, 3, 4. Entendeu? Então, ao invés de eu fazer assim, ó, 1, 2, 3, 4, 1, e só trocar no 1 de novo, eu trocaria no 3, desse jeito, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entendeu? Quando chegasse no 1 e no 3, eu trocava o acorde. No 1, Ré. 1, 2. No 3, Lá. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí eu tenho que trocar em menos tempo. Isso também é interessante, tá? Com o tempo, você também pode misturar isso. Fazer algo assim, ó. Em uma delas, você troca no 1 e no 3. Na outra, você troca só no 1. Desse jeito, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Desse jeito que eu escrevi aqui na tela, ó, onde eu fico no 1 e no 3, aqui no primeiro compasso, né? O compasso é essa contagem de 4 tempos. Isso é um compasso. É um período de 4 tempos, né? No caso aqui. Poderia ser de 3 tempos, de 2, enfim. Aqui é um compasso de 4 tempos. Então eu conto aqui de 1 a 4 a primeira contagem e eu troco. Eu toco no 1 o Ré, no 3 o Lá maior, no próximo 1 eu toco o Ré de novo, só que nesse segundo compasso eu fico os 4 tempos no Ré. Aí depois no terceiro compasso eu repito o primeiro aqui, ó. No 1 eu toco Ré, no 3 eu toco Lá e no próximo eu toco Ré, nos 4 tempos. Isso daqui ficaria desse jeito, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É um exercício mais avançado, né? Só que conforme você vai evoluindo, você pode ir fazendo isso e misturando com outros acordes também. E é por isso que eu te convido a entrar no meu programa de treinamento de violão, onde você, com assinatura baratíssima de R$ 49,90 por mês, você assina ali, pode cancelar quando quiser, e você tem acesso ao meu curso completo, que vai do iniciante até conteúdos mais avançados, passo a passo, né? E você também tem acesso, com essa mesma assinatura, à Academia Vioflex, que é um programa onde tem aulas ao vivo comigo toda semana, onde tem desafios ali durante a semana e onde toda semana você tem uma música nova para quem é iniciante e uma música nova para quem é mais avançado poder aprender e estar sempre praticando, se motivando, né, com essas aulas aí, além do curso completo para você ir seguindo o passo a passo. Então, se você quer ter acesso a mais disso daí, por esse precinho que é o quê? Menos do que uma pizza, isso aí, do que um lanche. Você vai sair para lanchar hoje em dia, você vai gastar muito mais do que isso, né? E isso você gasta em um dia. O meu curso aqui você vai gastar para o mês inteiro, né? Esse valor minúsculo aí vai te dar acesso para você estudar ali um mês inteiro,
todo dia se você quiser, a hora que você quiser, de madrugada, de manhã, de noite, de tarde, na plataforma da Hotmart. É só você entrar, assistir as aulas que você quiser, é só clicar no link que está aqui embaixo. Tamo junto, um grande abraço, fica com Deus e a gente se vê na próxima aula, no próximo vídeo, se Deus quiser.